Olá, amigos e amigas, esse é o ICJ-Cast, o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo de 13 anos, uma importante ferramenta na defesa da luta pelos direitos das juventudes, da juventude catarinense, seja atuando em rede com outras organizações ou desenvolvendo projetos, pesquisa, formação e assessoria. E ao longo dessa caminhada, a gente conta, com alguns parceiros, como é o caso da Missão Central Franciscana, a Franciscaner Helfen, que é quem está nos ajudando nesses podcasts, né, Gabi? Verdade. E é através dessa parceria, do financiamento da Missão Central Franciscana, que estamos hoje gravando esse episódio, na série temática Juventude e Participação Social, trazendo olhares, vivências diferentes das juventudes catarinenses. No episódio de hoje, o tema será Juventude e Diversidade. Vamos falar sobre identidade, resistência, afeto e luta pelos direitos da população LGBTQI, APN+. E hoje a gente conta aqui com duas pessoas incríveis, né? A gente tem a Luna Helena Melhoranza Strasburger, que é uma mulher travesti, artista, musicista e integrante do coletivo Transcender, que atua em Chapecó na defesa e acolhimento das pessoas trans e na promoção da diversidade. E temos também o Vinícius Dutra, que é psicólogo, psicanalista clínico, pesquisador com foco em gênero e diversidade sexual, que atua na educação e saúde mental com perspectiva decolonial e crítica à cisnormatividade. Então sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bem-vindos. E para a gente se apresentar, no comecinho, saber de onde vocês vêm, quem são. Luna, seja bem-vinda, então. Conta pra gente, Luna, um pouquinho quem é você, como você atua, de onde você vem, a tua caminhada com a arte, nessa questão da diversidade, da militância também. Eu sou a Luna, eu sou uma mulher trans, sou travesti, faço parte do coletivo Transcender aqui de Chapecó, que o nosso objetivo principal é tanto o acolhimento das pessoas trans e a luta pelos nossos direitos, de forma política. Enfim, também não só internamente, mas a gente também resolve isso de maneira coletiva com outros partidos e outras juventudes políticas também, não só de Chapecó, mas da região. E essa questão toda da arte é algo que eu sempre gostei de fazer e tal. A gente sempre comenta assim que toda criança desenhava, A gente, quando criança, tinha um lado criativo grande, assim, e eu tentei ao máximo lutar para não deixar isso acabar, assim, Então, é uma coisa que me acompanha há bastante tempo. Eu toco violão desde criança, assim, que o meu pai tinha um violão e foi me ensinando e tal. Então, enfim, ocupa esse espaço, assim, na minha vida. Entendi. Então, essa é a Luna, seja bem-vinda, Uhum. E Vinícius, Então, seja bem-vindo. Fala um pouquinho mais para nós sobre a tua trajetória, quem é você, os espaços que tu milita, pesquisa. Eu sou o Vinícius Dutra, sou psicólogo escolar e da educação, atualmente atuo nesse campo. Sou psicanalista clínico. A minha relação com debates de gênero e diversidade sexual vem desde a adolescência, anterior à graduação. Em especial por fazer parte dos movimentos políticos daqui de Chapecó, inicialmente com a União Municipal de Estudantes Secundaristas, a UMES, e aí a gente vai indo para as outras tantas que temos aqui quanto organização. Indo para a psicologia, eu me deparei, em certa medida, com a possibilidade de atuar dentro do sistema penitenciário, trabalhando diretamente com gênero, ainda dentro da binariedade, numa lógica binária. É claro que já contestando algumas questões estabelecidas pelo gênero, no projeto que o objetivo era, então, fazer grupos reflexivos com autores de feminicídio, mas também com atuações outras dentro do sistema penitenciário, Então, do acolhimento, da psicologia clínica, da psicologia jurídica, quanto alguns processos envolvendo os apenados. E aí, nesse lugar, eu me deparo, no meu processo de análise, com a grande revelação quanto ao homem bissexual, E não menos importante, com as questões LGBTs que APN+, dentro do sistema penitenciário. Neste lugar, eu em uma medida, em um acolhimento a respeito de algumas mulheres trans dentro da penitenciária masculina,
Nós temos um sistema, né, nesse lugar, que é o IPEM, onde é um sistema de registro, né, onde tem fotos, tem todas as informações, e me deparo, então, com um cadastro de uma mulher trans com uma intelegibilidade masculina. E aí isso me gera diversas interrogações, né? E aí, a partir disso, então, que eu me proponho a entender o que acontece dentro desse contexto com essas pessoas, em especial, né, com as mulheres trans e travestis nesse contexto, mas não só elas, como a população LGBT no geral. E aí, então, eu passo a me interessar muito mais e a produzir o meu trabalho de conclusão de curso a respeito dessas vivências, né? E aí é quando eu passo a definitivamente caminhar dentro de uma perspectiva ou outra de pesquisa, que é a decolonialidade de gênero, e a contestar essas normas. Então esse foi o meu trajeto até chegar nesse lugar de me interessar pelo gênero, né? E por essa dissidência, por essa diferença, por esse outro contorno que não é colocado a nós, né, logo de cara. Então, esse foi mais ou menos um pouquinho do caminho. No social já é escondido, né? Muito menos no sistema prisional, que esconde tantas outras complexidades, né? Bacana. Luna, e para ti, como foi se afirmar como travesti num contexto como o de Chapecó, né? Que a gente sabe que é conservador, Sempre progrado você querer existir num lugar onde as pessoas não querem que você exista, né? E bem como tu falou, toda a questão de entender o gênero, de se aprofundar nessa questão, assim, sabe? Eu comumente falo para as pessoas que eu tive que estudar para me entender, sabe? Porque a gente não tem representatividade em filme, na TV, na arte em geral, sabe? Não é uma coisa que é debatida na escola, sabe? Então, dificilmente você tem acesso a entender que isso é uma possibilidade e sabe, tem um caminho claro para você seguir, para você poder ser quem você é. Então, até a questão, assim, da identidade travesti, né? É uma coisa muito particular da América do Sul, né? Uma identidade nossa, assim, que foi uma coisa meio que a gente pegou, sabe, como forma de resistência, porque durante muito tempo isso foi usado de forma pejorativa, né? Então, sou travesti mesmo, e aí? Vai fazer o quê, sabe? Então, é uma forma, assim, também, né, de capturar essas coisas pra nós, né? E, enfim, sabe, estudar, sabe, tipo, eu tive que parar pra ler livros, sabe, pra chegar à conclusão de falar, pô, realmente eu sou uma pessoa trans. construir um caminho. Sabe? Que, pô, é bem complicado, sabe? Que é uma coisa que a gente tenta fazer com o coletivo, sabe? Às vezes tem pessoas que chegam no coletivo através do nosso Instagram e tal, ou que a gente encontra na vida, que, tipo, a pessoa tá começando a se questionar, tá começando a olhar para o mundo e não entender exatamente seu lugar ali. E aí rola esse processo do acolhimento, sabe? De falar, pô, não, vem cá, mas o que tu tá sentindo? Sabe, ó, tal autor de tal livro fala isso aqui, sabe? O gênero, ele é só uma construção social, sabe? Tem toda uma questão de que, tipo, é uma performance. Então, sabe, existem regras não escritas, assim, que o homem tem que ser assim, que a mulher tem que ser assado, né? Desde padrões produtivos dentro do capitalismo até como é que tu senta numa mesa de um podcast para sentar e gravar, sabe? Então, tudo isso, assim, são coisas bastante complexas, às vezes até abstratas de tu entender. Então, E como que a arte te ajudou nesse processo? a arte, então, tem tanto a questão da representatividade, né? Tipo, por exemplo, recentemente a Lady Gaga estava aí, né? A Lady Gaga é um símbolo muito grande LGBT, não só para as pessoas trans, mas enfim, né? Mas a arte, eu acho que ela ocupa muito um lugar de uma válvula de escape, assim, pelo menos pra mim, sabe? Tipo, eu toco violão desde os meus 9. Comecei a estudar violão mesmo mais velha, mas sempre foi uma coisa que teve presente comigo, assim, sabe? Sempre foi uma coisa que, sei lá, tô muito triste, às vezes é uma questão de sentar e literalmente pegar o violão no colo, assim, sabe? Tocar alguma coisa. Só tocar alguma coisa ali que, sabe? Às vezes pode ser que vire alguma coisa, às vezes é uma coisa só pra você, né, naquele momento ali. E
Enfim, né, eu acho que a arte tem essa questão, assim, de você poder, assim, como corpo dissidente, né, poder construir a sua própria narrativa a partir de quem você é, sabe? E não ter a sua identidade contada por outra pessoa, sabe? Então a arte é muito importante para isso, assim, né? Muito, muito, muito importante. Como é interessante, desculpa, mas como é interessante essa questão, porque o escape que nós temos quanto LGBT é buscar, né, nos livros, né? E ainda é uma outra pessoa que conta, e teve um dado bem interessante que surge na minha pesquisa, que é muito desse lugar, como muitas coisas dos livros não condiz com a realidade dessa galera, assim. Então é aquela coisa que existe uma definição do que é um corpo trans lá pela literatura, e na realidade é uma outra. Sim. É uma outra colocação, e não é uma coisa só, né? Assim, é tão plural. Assim, né? Diversas experiências, não é uma só que define, né? Então fica uma ambiguidade muito grande, assim, na existência, né? Então é muito interessante essas colocações onde, por mais que a gente busque desse lugar teórico, né, de pessoas que passaram tempo escrevendo sobre isso, e quando a gente se depara com a realidade, a pessoa fala assim, não, mas eu lembro de uma colocação de uma das entrevistadas que eu busquei, né, e a separação dela que ela traz é mediado pela cirurgia, por exemplo. Né? Então, enquanto a cirurgia não ocorre, eu sou travesti. Né? E aí, quando tu traz, olha, é curioso, porque na literatura a gente encontra dessa forma. E aí a pessoa olha e fala, pois é, na rua eu aprendi desse jeito. Sim. Então tem outros intermédios, assim, que vai totalmente ao contrário. Sim. E isso é extremamente interessante, quando a gente fala de uma existência outra que não é pautada no que é naturalizado. Diverso, né? É diverso, né? Ô Vinícius, na tua apresentação você comentou, né, das tuas experiências ali, trajetória de pesquisa, atuação sobre gênero, masculinidades, também o sistema penitenciário, né? E a gente queria saber um pouco mais o que te marcou nessas experiências, nesse processo. Essa eu fiquei pensando nessa pergunta um tempo, assim, porque ela é muito difícil dizer o que mais marcou. Porque foram experiências muito interessantes, né? Eu acho que tanto o contato, tanto quanto a masculinidade, né? Que o grupo com autores de feminicídio, a gente trabalha com o auge desse machismo, né? Dessa violência machista. Então, se deparar com essa realidade, com a percepção desses homens a respeito do crime que eles cometeram, marca demais. E aí, pensando no meu trabalho de pesquisa, sem sombra de dúvida, a minha pesquisa ela é dividida em 4 eixos, né? E, sem sombra de dúvidas, foi o último eixo, que é o eixo das resistências. Os modos de transgressão de regra que é encontrado para burlar, né, essa pauta binária, essa cisnorma, essa perspectiva colonialista onde diz que esses corpos não devem existir e que esses corpos não são humanos, e por eles não serem humanos, então eles não precisam ser olhados, cuidados, acolhidos e respeitados, né? Então acho que se eu tivesse que escolher, certamente seria essa identificação das resistências e de coisas simples, né? Desde métodos de performatizar dentro do sistema penitenciário, por exemplo, usar caneta Bic para pintar a unha e fazer esse movimento. É um movimento lindo quanto à resistência, porque é um movimento que é proibido, né? Sim. Ou esconder roupas íntimas para conseguir fazer a entrada no sistema, né? Essas mulheres que eu entrevistei, elas estavam no masculino, então não pode usar calcinha, por exemplo, não tem acesso a sutiã, mesmo você tendo prótese. Né? Então, achar formas, né? Seja cortando as roupas que o sistema dá para tu fazer o seu próprio sutiã lá dentro, é extremamente interessante, né? Manter o cabelo arrumado com escova de esfregar o chinelo para conseguir performatizar esse lugar. Eu acho que é o mais bonito, assim, porque isso diz não de uma resistência só quanto ir contra algo, né, mas dessa reexistência, de uma nova lógica de existir dentro de um contexto que é pautado pela binariedade. Não à toa que nós temos o sistema masculino e feminino, né, e aí essa galera tá ali naquele meio sem poder existir de forma plena, porque precisa fazer uma escolha, e essa escolha pode ser pautada entre novas violências no masculino ou novas violências no feminino.
né? Essa Sim. foi uma das perguntas principais, assim, que eu busquei responder, porque foi daí que iniciou, né? Essa coisa do, o que essa galera tá fazendo aqui, né? Se são mulheres trans, por que elas estão na penitenciária? Então, eu tava com essa dúvida, assim, porque isso é uma questão que é, assim, é persecutória, sabe? E a violência com as pessoas trans tá aumentando cada vez mais, né? Como é que você dá esse processo, assim, de, sabe? Tipo, cara, claramente é uma mulher, por que ela tá aqui? E é uma violência estatal. Mas, tá louco! Então, hoje, no sistema penitenciário, eu não tenho certeza se isso ocorre no presídio, né? O presídio, quando a pessoa ainda não tem estabelecido o tempo de pena, e aí elas podem fazer uma escolha. Então, é uma decisão delas estarem... Claro que hoje nós temos alguns sistemas penitenciários que têm uma galeria, uma ala específica para a comunidade LGBT, né? Mas, por exemplo, em Chapecó nós não temos essa realidade. Então tem um espaço que é destinado então à população LGBT, que é dividido com o que eles vão chamar lá dentro de presos artigos, por exemplo, que são os presos por violência sexual, ou outros que seriam considerados de risco, como, por exemplo, policiais, ou, enfim, né, operadores da justiça que, por algum motivo, foram presos e aí podem correr algum risco estando com o restante das pessoas, né? Então, elas dividem, a comunidade LGBTQIA+, divide esse espaço. Então, elas podem fazer uma escolha. Ficar na masculina, com a possibilidade de existir dentro desse espaço, por mais que existam outras micropunições, como não acesso à educação, ou não acesso ao trabalho, ou uma dificuldade, algumas até conseguem, mas é uma dificuldade muito grande, ou ir para a feminina e ficarem isoladas. Não serem aceitas em celas com mulheres cisgêneras. Né? Eu lembro de uma que ela esteve nos dois espaços e ela decidiu retornar à masculina. Porque na feminina ela ficava sozinha. Então, ela... além de ocupar a cela sozinha, ela tinha que... O momento do sol, né? Eles têm 2 horas de sol e 20... São 2 horas de sol e 22 horas de cela, né? E essas 2 horas ela ficava sozinha. Então ela ia pro pátio sozinha. Já é solitário, né? E aí é uma punição, né? A nível simbólico, assim, né? Onde ela prefere retornar com a impossibilidade de outra... Porque daí lá também ela não conseguia trabalho, não conseguia acesso à educação, por conta que as mulheres cis não a aceitavam nos ambientes comuns, então ela decide retornar. Porque ali, por mais mínimo que seja, ela produz outras relações, né? Então algumas casam dentro do sistema, porque os companheiros de cela, enfim, começam a construir uma relação e... Então tem minimamente algo que é mais confortável no masculino. Por mais perverso que ele seja... É um mínimo de esperança que ainda se tem quanto uma relação, né? Como seres sociais que somos, né? Então, essa foi uma das principais motivações que eu percebi na cartografia, que era a decisão de se manter na masculina. Olha só, que impressionante, né? Os dados do real, do cotidiano real, não são padrão, né? Eles são diversos mesmo. Como vocês percebem, né, hoje os desafios das juventudes, né, LGBTQIAPN+, como vocês percebem esses desafios enfrentados, né, em relação ao preconceito, à violência e à própria invisibilidade, né, que a sociedade traz? Como que vocês percebem? Quer falar primeiro? Pode falar primeiro. Eu acho que é impossível a gente falar disso sem falar do nosso processo histórico recente, né? Eu acho que nós havíamos, quanto ativistas, dado alguns passos, né? Não o suficiente, claro, para uma vida plena quanto comunidade LGBT, mas a gente tinha dado alguns passos, e de alguns anos para cá parece que a gente regrediu. Então, algumas das... 2018 especificamente? Bem especificamente.
Mas esse retorno, ele representa, assim, né, com um retorno aos mesmos discursos religiosos que nos pegam quanto pecadores, políticas que retornam de forma agressiva. Em Chapecó mesmo tivemos a questão do banheiro, né, que foi bem emblemática, de certa forma, né? Total, assim, então... E se tu puderes comentar um pouco do episódio, quem está assistindo hoje possivelmente não sabe o que tem acontecido. A aqui questão na do cidade, banheiro? Eu exatamente? posso falar. Então, Desculpa só esse parênteses. teve uma questão que os vereadores, basicamente, fizeram uma lei aqui em Chapecó. Foram várias leis antitrans, impedindo as pessoas trans de participar em esportes, em competições de esportes que aconteceu na cidade, porque existe toda essa questão que as pessoas acreditam que a pessoa... E isso é um ponto que eu preciso ressaltar antes de continuar a minha fala, que geralmente essas leis são para atacar a mulher trans. E não tô falando isso que eu sou uma mulher trans, mas é um pouco ridículo, porque essas pessoas esquecem da existência dos homens trans, primeiramente, assim, de todas as identidades transmasculinas, elas são simplesmente esquecidas e deixadas de lado. E também isso vem através de é um machismo, sabe? Tipo, é o desvio do padrão, sabe? O padrão é ser homem, o padrão é masculino. Então, pô, a pessoa nasceu homem Patriarcado e largou isso, não sei o quê. Nossa, que problema, sabe? Porque tenho que me meter na vida dos outros, né? E aí foram uma série de leis nesse sentido. E aí chegou no ponto do problema todo com o banheiro, do banheiro público, né? Que é um discurso muito grande dessa extrema-direita maluca, que tá nessa ascensão que é mundial, sabe? De que cria-se essa fantasia hipotética de que uma mulher trans, na verdade, é um homem fantasiado que vai entrar no banheiro e para assediar mulheres ou qualquer coisa assim. Primeiro que, assim, isso não acontece, sabe? Não tem registro disso acontecendo, assim, como tem de um homem fazendo isso, um homem cis, hétero, sabe? Nada impede um homem de fazer uma violência, sabe? E os números estão aí. Os números estão aí pra provar, exatamente. Nada impede. Cada vez aumentando mais. Né? Então, sabe, não é, a gente só quer ir lá fazer o nosso xixizinho e ir embora, sabe? É só isso. E aí começou essa questão, sabe? E daí eles conseguiram, infelizmente, aprovar a lei. A gente foi lá, a gente foi na Câmara, daí eles adiaram. Fez manifesto. Não vamos fazer a votação hoje, vamos fazer amanhã. Aí a gente foi lá no outro dia de novo. Não vamos fazer hoje. E a gente tava em todo dia, assim, até que eventualmente, até bem problemático, assim, porque eles conseguiram juntar pessoas da extrema-direita chapecoense, principalmente alguns grupos extremistas religiosos, para lotar a Câmara para que a gente não conseguisse estar lá. Mas a gente tava lá igual, né? Porque, assim, podem tentar ficar invisibilizando a gente não vai deixar. E, enfim, né? E é complicado, porque isso é uma questão, assim, que virou um certo folclore, sabe? Do preconceito contra as pessoas trans. E não só isso é um retrocesso muito grande, mas isso isso dá uma afirmação para que esse retrocesso continue. E é violento, né? É violento, é violento. Sim. É muito comum, inclusive assim, eu ouso dizer que é mais comum de a gente ver notícias de mulheres cis que são agredidas em espaços públicos, principalmente em banheiros, sendo confundidas com mulheres trans. Que é um completo de um absurdo. Porque, primeiro de tudo, você diz que a pessoa trans parece com alguma coisa, sabe? E isso já não é verdade, né? A gente tem um termo que a gente acaba utilizando, que é a passabilidade, que é o quanto uma pessoa trans se parece com uma pessoa cis. Só que isso também é extremamente problemático, porque justamente tem pessoas cis sendo confundidas com pessoas trans, né? É toda essa questão da padronização, sabe? Dos padrões de beleza e etc., que parece que as pessoas têm que ser todas iguais. E gera 1 milhão de problemas além desses, né? Que a gente vê, né? A gente vê acontecendo, assim. Sim. A realidade escolar hoje, eu brinco que é sempre muito diferente, né? Acho que quando eu era adolescente, a gente tinha muitos grupos. E hoje a gente vê um padrão, né? Uma existência igual, um modo de se vestir igual, um corte de cabelo igual, e consequentemente
opinião de mundo, a compreensão de mundo igual. E aí, toda essa padronização, todo esse discurso, né, de um sujeito, onde ele tem que se portar de tal forma, se vestir de tal forma, e se orientar sexualmente de tal forma, produz esses discursos, reforça esses discursos, né, que a partir de 2018 a gente vê que teve um reforço muito maior. Institucionalizou, né? Sim. É isso, assim, né, dá o aval para que essas violências aconteçam. Né? Fala assim, não, mas é porque a minha igreja não permite. E a gente vê um movimento religioso que ele é muito estratégico, né? Sim. Que é você transformar as igrejas numa balada, assim, né? Sim. Chama a atenção dessa juventude com discursos que, a partir dali, dessa entrada, começam, então, a manipular uma compreensão, né? E aí, tudo que a gente conseguiu desconstruir anteriormente está retornando com uma construção muito mais elaborada, muito mais estratégica, né? À medida que a gente vai tentando, assim, naturalizar o corpo gay, naturalizar o corpo lésbico, naturalizar a bissexualidade, a gente tem uma massa muito grande, muito bem elaborada que tá falando que tudo isso é errado. Né? E nos culpabilizando por N coisas, né? Seja por violências, né, patriarcais, estruturais aí que estão postas há anos. Pedofilia, né? Os absurdos, assim. Sim, né? Eu lembro de um caso, assim, que foi muito simbólico, que eu fiz uma cartografia, então a cartografia ela é um movimento discursivo, né, de escuta desse discurso, e aí os participantes não eram só as mulheres trans, eram também representantes de instituições ativistas e profissionais do sistema penitenciário. E todos os profissionais trouxeram uma história onde uma dessas mulheres trans sai da masculina, vai para a feminina, divide cela com uma mulher cisgênera que pouco se importava com a identidade de gênero dessa pessoa, e elas constroem um relacionamento. E a mulher cis engravida. E essa é a história, né? Como eles apresentam a mim, muito provavelmente essa mulher trans estuprou a mulher cis. E aí eu pergunto a eles, né, mas e tem um boletim de ocorrência, tem uma denúncia? Não existe. Não existe denúncia. Mas é aquele pressuposto. Existe uma autora, né, a Maria Lugones, que ela vai falar que nós temos, dentro de uma compreensão colonial de gênero, né, o colonial, né, o colono, ele tem uma das margens de imaginação desse corpo outro, né? Então, coisas que ele imagina e que considera violento por não conhecer. E esse é um movimento claro, assim, né? Eu não entendo esse corpo, então obrigatoriamente ele é violento e obrigatoriamente ele estuprou essa mulher, mesmo sem ter registro, né? Mesmo sem ter nada que comprove que essa pessoa estuprou a outra. Mas como é um corpo que por si só é contrário ao que a gente entende quanto norma, então é todas as normas. Então, certamente vai... É um movimento muito parecido que aconteceu, eu não vou me lembrar o ano, mas do que nós tivemos aqui no Brasil, que foi a Operação Tarântula. Sim. Muito próximo ali da ditadura militar, né? Ou na ditadura militar, agora não me recordo. Foi na ditadura, né? Que culpabilizavam mulheres e aprisionavam mulheres trans e travestis, ou matavam mulheres trans e travestis, supondo que essas pessoas iriam fazer a transmissão do HIV/AIDS. Mesmo que essas pessoas não estivessem... E isso é interessante, né? Porque muitas nem tinham o vírus, né? Mas eles tinham essa... Era... Exato. Assim, em algum momento vai ter, em algum momento vai passar de forma proposital para prejudicar o homem branco cis. A e figura no fim das contas é só uma desculpa para matar a população, né? Total. Tipo assim, é só isso. Tanto que tem um simbolismo muito grande dessa luta toda, que é a questão que as mulheres trans escondiam aquelas lâminas de gilete embaixo da língua, sabe? Pra ter aquilo com elas e não, tipo, durante uma revista, não ser tomado aquilo delas, pra elas cortarem. Se cortarem para que o sangue delas estivesse ali exposto, e por causa da tamanha desinformação que, né, os operários da ditadura tinham, achar que, meu Deus, eu vou pegar o vírus da HIV por causa do sangue. E daí elas conseguiam fugir assim. Sabe, é muito absurdo. Você tem que causar uma violência para fugir de outra. Então, enfim, né?
Nossa. São essas micropunições, assim, né? É claro, eu acho que... eu vou fazer uma ressalva aqui, porque acho que é impossível a gente falar de violência da comunidade sem centralizar a violência na comunidade T. Acho que é impossível, assim, né? Sim. Porque como a Luna falou, né? O restante da comunidade, querendo ou não, tem uma passividade, uma passabilidade. Então, não que não existam violências a respeito do homem gay, da mulher lésbica, né? Da pessoa bissexual, mas se torna algo muito mais visível, né? Porque não existe essa passabilidade. E isso é um campo simbólico, quando a gente fala dela, porque é algo que a gente não esconde. Então, se eu não falo pra ninguém e eu estou com a minha companheira andando na rua, e se eu não falar pra ninguém que eu sou um homem bissexual, ninguém vai saber. Então, consequentemente, não sofrerei violência. Uma pessoa trans não tem essa possibilidade, né? Então, as violências que são articuladas contra a comunidade trans, travesti, elas são muito mais expostas e muito mais passíveis de serem acordadas e institucionalizadas. Né? Então, é só essa ressalva, porque é impossível não fazer esse movimento. Quando a gente vai... E assim, dentro das pesquisas mesmo, né? Quando a gente vai estudar as dissidências de gênero, por mais que existam essas diversidades quanto modos afetivos, e aí a gente vai pensar a história, por exemplo, né? Existem alguns livros que registram relacionamentos homoafetivos em muitas sociedades, né? Mas é muito difícil encontrar dados sobre comunidade trans. Não que elas não existissem. Tem muito apagamento disso, né? É isso, é uma invisibilidade muito maior. Caramba, né? A gente tem o caso da Chika Maikongo, né? A primeira mulher trans, primeira é complicado de dizer, né? Mas registrada, assim, do Brasil. Registro, né? Que foi uma mulher que foi escravizada, que ela veio da África. E é interessante que é daí que surge o termo drag queen. Porque ela era, dentro de toda a questão social que ela estava inserida, ela era uma rainha de arrastar. Que virou drag queen. Olha. E que, cara, várias outras sociedades que não as europeias, sabe? Não as colonizadoras, têm estruturas de gênero, assim, ó, das mais variadas formas, sabe? Mesmo assim, as que deixam de ser binária e colocam como um terceiro gênero, sabe? Mas as que têm 1 milhão de diferenças e, sabe? Ou só as que não se importam também, sabe? Que, querendo ou não, se tu parar pra olhar, tu consegue refletir, assim, um pouquinho e pensar, eu não preciso me importar com o que as outras pessoas são ou deixam de ser ou querem fazer, eu não quero dizer, né? Mas vira uma forma de controle, né? A ponto das câmaras e vereadores estarem legislando sobre isso, né? Ganhando palco, na verdade, né? Porque é mais midiático do que legislativa a questão, né? E a questão institucional, tipo, tu trocar o teu documento, tu trocar o teu nome, é extremamente burocrático e caro. É caro. Porque, assim, a emissão da certidão de nascimento custa X. Só que tu tem que ter uma atualizada. Então, tu tem que emitir uma com teu nome morto, pra ir não sei aonde, conseguir um outro papel, daí a emissão desse papel é mais não sei quantos reais. Isso vai se acumulando, sabe? E não é todo mundo que consegue fazer isso. Sabe? Então, seguindo nisso, Luna, você estava comentando antes da gente começar, né? Conta um pouquinho disso. Mesmo depois de todo esse processo burocrático, que nem todas as pessoas conseguem, ainda quando tu consegue, né, efetivar ali o teu... Nem sempre isso resolve o teu problema. Exato. Porque, bem como tu tinha comentado, né? Tem a questão do nome social, que às vezes você tem a possibilidade de ter esse campo em algum sistema da farmácia, do mercado, do site qualquer, que tu precisa se cadastrar. Só que depois que você resolve trocar o nome, às vezes não é nem uma possibilidade, sabe? Porque na hora que a pessoa tá lá desenvolvendo o sistema, pensa, ai, ninguém troca o nome, né? Cara, troca, sabe? Tipo, às vezes o campo não é editável. E é uma maluquice isso. Eu já tive problemas com mercados daqui da cidade, tenho esse problema com mercado, com farmácia, que
toda vez que eu vou lá no mercado e preciso colocar o meu CPF para ganhar o desconto do clube, o meu nome morto aparece. E eu já entrei em contato, eu já mandei e-mail, eu já mandei mensagem no Instagram, eu já liguei, eu já fui lá, eu já tentei ir lá no Totem mudar e não funciona, não muda. Muda, tipo assim, quando você abre o teu cadastro. Mas, de fato, lá onde está o banco de dados, onde a informação vai ser exposta, não muda. Na farmácia é a mesma coisa. Eu vou comprar os meus hormônios na farmácia, toda vez essa questão. Eu já troquei meu documento faz anos, sabe? E a violência não cessa. Continua. E é isso, é uma violência, sabe? Continuada. É, porque não existe o interesse em resolver o problema, sabe? Não existe. E daí não adianta, e também não resolve tu tentar resolver isso sozinha, sabe? Eu quero aqui arrumar o meu nome. Por mais que tu consiga, não é uma vitória, sabe? Não é. Porque 1 milhão de outras pessoas vão ter o mesmo problema. Isolado. E ninguém vai fazer nada pra resolver. E se você não pra se encher o saco, sabe? Pra ficar mandando e-mail com a tua certidão de nascimento atualizada, pra sei lá onde, pro suporte de não sei o quê, tu não consegue mudar. Isso. Provavelmente muita gente desiste no meio do Sim, caminho, né? desiste. Assim, É. E nesse sentido, eu acho, Luna, né? Eu acho que esse ponto, né, de que as lutas individuais, elas talvez resolvam um ponto específico, mas Sim. elas não dão a amplitude que a gente precisa enquanto sociedade, né? Sim. Enquanto militantes, né? E pessoas que vivem, né, a causa LGBT. Como que funciona, então, no transcender? Talvez um pouco desse coletivo, né, dessa visão coletiva e dessa luta coletiva se dá no transcender, né, que hoje é referência no acolhimento e defesa dos direitos das pessoas trans em Chapecó. Como que funciona com a juventude, com as pessoas que participam no transcender? Então, o nosso processo para a pessoa entrar no coletivo, a gente tem um Forms do Google, é só, se alguém quiser entrar, é só procurar o Coletivo Transcender no Instagram, preencher o Forms que a gente adiciona. O Forms é só para barrar pessoas que possivelmente queiram entrar no grupo, fazer algum assédio de alguma forma, sabe? Alguma violência, enfim. Não é para impedir ninguém de entrar, né? Não, importante, né? E também é para ter um registro de quem tá lá, sabe? Porque volta e meia tem pessoas menores de idade que querem entrar, então isso é uma questão, porque a gente recebe ataques dessa maneira também, sabe? Então, enfim, a gente se protege por causa disso. Mas além do acolhimento que a gente tem, de a gente se reunir, sabe? Fazer uma reunião de pessoas trans, porque a gente tem vivências muito particulares, assim, que as pessoas não entendem, sabe? As próprias questões que são bastante abstratas do gênero, se tu não vai estudar a fundo, sabe? Não é palpável. É uma coisa assim. E daí tu vivendo e tu compartilhando, e de novo, nenhuma vivência é igual a outra, sabe? As experiências Cada trans, uma é um universo. cada uma coisa diferente, assim. Então, querendo ou não, né? É bem importante se reunir, né? Mas também para isso, sabe? Pra, o vereador quer que não sei o que, o banheiro, não sei o que lá. Não vai. Nós vamos lá fazer isso, sabe? E a gente tanto recebe apoio de outros partidos, de outras juventudes políticas aqui da região, como a gente também oferece essa ajuda, sabe? Assim, existe uma interseccionalidade muito grande, assim, de pessoas que são do Transcender e são da juventude tal, são do partido tal, sabe? São da UNA, são de outras organizações. Vai ampliando a rede, que no né? fim das contas vai criando essa rede, assim, sabe? Então, sempre que tem alguma manifestação, alguma pessoa trans tá lá, sabe, ajudando. A própria questão do transporte público que a gente teve no passado, que para ir para federal, principalmente, foi muito próxima com as questões dos banheiros. Então a gente aproveitou que a gente já tava, sabe, todo mundo ali se mobilizando para ajudar nessa outra questão também, sabe? E, enfim, os ataques vêm do mesmo lugar. Os ataques vêm do mesmo lugar. De alguma maneira interage com todos tipo assim, juventudes, né? todas as juventudes, todas as lutas políticas da esquerda, todas têm, sabe, um problema para resolver que tem uma raiz em comum, que é o capitalismo, sabe? Então, no fim das contas, todo mundo tá tentando lutar pela mesma coisa, sabe? Então, não tem por que não se ajudar, né?
Exato. Sim. E Vinícius, né, com a tua atuação ali na psicologia escolar e clínica, como tu entende, né, que ela, nessa tua atuação, se conecta com o cuidado e acolhimento dos jovens, né? Acho que falar em psicologia é impossível não estar ligado obrigatoriamente se você conhece um psicólogo, uma psicóloga, um psicólogo é impossível, mas um psicólogo ou um psicólogo cis que não consegue acolher comunidade LGBT, desconfie. Porque isso é ética. Né? A gente tá falando, e não só de ética relacional, né? Não só da ética quanto o contato com o outro, o encontro com o outro, né? Esse afeto que atravessa. Ética, código de ética. Né? Acho que é o artigo prático 9º, e objetivo mesmo, não é nem... o artigo 2º, talvez, que diz que nós temos que a nossa profissão é uma pauta na ideia de redução de violência, pauta na ideia de redução de desigualdade, de redução de preconceitos. Então, se você se encontra com uma pessoa da comunidade LGBT, né, e se propõe a acolhê-la, e você busca tentar corrigi-la, você está produzindo uma violência. Então, está indo contra o código de ética. Né? Não é um problema. Acho que profissionais que não... Eu escuto, né, assim, de colegas, e alguns colegas que vão estudar gênero, claro que vão estudar o gênero dentro da binariedade, e não das dissidências, né, que falam, mas eu não sei se eu conseguiria atender uma pessoa trans, por exemplo. Em especial, né, eu acho que a dificuldade dessa população encontrar um acolhimento é maior. Porque, em alguma medida, a gente já conseguiu naturalizar um pouquinho ali a relação homoafetiva, né? Mas também acontece, né? E fala, acho que eu não dou conta de olhar para esse lugar. Né? Eu não dou conta de tentar compreender o que é uma vivência da bissexualidade, a conflitiva que existe num corpo bissexual, porque é uma confusão, né? Até a gente entender que lugar é esse é muito confuso, porque tu olha no rap, né? E tem o mundo interno e o mundo externo, né? E aí é esse contato. E a invisibilidade, porque se tu é um homem e namora outro homem, tu é gay. Se tu é um homem e namora uma mulher, então tu é... E a exclusão da sexualidade, né? Assim, quanto experiências pessoais, assim, de sofrer bifobia de ambos os lados. Sim. Tá? Assim, então, da comunidade. Sim. De sofrer preconceito da própria comunidade, né? Sim. Tipo, eu sou um homem bi. Não. Mas você namora uma mulher? Não. Então não é. Já é o contrário, de olhar pra minha companheira e a pessoa falar assim, olha, termina porque eu tenho certeza que é gay. E eu olhando, não, mas eu tô te falando que eu sou um homem gay. Não tá fazendo sentido. Ela sabe, tá tudo bem. Sim. É isso, assim, né? Então, e aí a gente se depara, então, com algumas pessoas que vão falar, olha, eu não dou conta de atender. Isso também é ético. E tá tudo bem, né? Mas a gente precisa ter, então, processos onde façam que tu vá se informar, né? Que tu vá estudar sobre isso, que tu vá pesquisar sobre esse lugar, entender minimamente essa vivência. Como eu falei, né, é impossível a gente pegar quanto teoria e falar assim, nossa, não, eu entendo mais do que, eu estudei autores que falam sobre transgeneridade, então eu entendo mais do que aluna, sendo que, não, eu não entendo porque é sobrevivência, né? Mas assim, é aquele encontro onde tu vai falar, tá, ok, então qual que é a sua compreensão de mundo a respeito da tua vivência, do teu corpo, das tuas relações, né? Então a psicologia, ela vai entrar muito deve entrar nesse lugar, de conseguir acolher, né? Uma que, partindo de uma lógica decolonial, a vivência trans ela é como a vivência cis, a vivência gay é como a vivência hétero. Ainda é uma pessoa que está ali se relacionando com outra, independente de como ela transa, de como ela se veste, de como ela vai performatizar, né? Mas existe essa questão, assim, essa insegurança, né? O que em alguma medida é uma postura ética, porque assim, eu não sei se eu consigo olhar para isso e acolher de uma maneira que seja efetiva. Então tem uma ética ali que é desse lugar. Pensando quanto psicologia escolar e da educação hoje, um dos grandes atravessamentos, né, para além de todo esse discurso que a gente falou, é a compreensão de educação que a gente ainda tem, que é essa educação engessada, conteudista, que a ideia é que ela seja entregue, né, que a gente forme esses sujeitos para o mercado de trabalho, para ser um profissional ali, para ir para o ensino superior, e não para ser uma
Não precisa ser uma pessoa, né? Sujeito, né? pensante, crítico, né? Reflexivo, que respeite o outro, que, né? É aquilo, assim, ninguém é obrigado a concordar, né? Uma que eu não preciso que ninguém me aceite, já começa por aí. Mas eu preciso que as pessoas me respeitem, né? Então é aquela coisa do hoje eu tenho uma passabilidade, mas se eu estiver com um homem amanhã, eu ainda quero o mesmo respeito que eu tenho. Respeito e os direitos, né? Respeite os direitos. Isso, né? Então, hoje é um movimento micropolítico, né? É um movimento pequeno, é um movimento que a gente tenta ir contra uma coisa que é muito maior, né? Que é esse sistema todo, né, com muitas ferramentas, e aí quando a gente pensa em ferramentas cisnormativas, a gente está falando de pequenas coisas. Por exemplo, o chá revelação é é uma ferramenta ciscolonialista, né? Porque tá falando, né, tá posto que um é o outro, né? E aí a gente fala de uma diversidade muito maior, né? Então essas pequenas tentativas de naquele ambiente a gente tentar falar sobre algo e dar uma outra visão. E aí, claro, né, ter ferramentas, ter conhecimento, ter possibilidade de que ao se deparar em algo mais individual, a gente saiba como acolher essa demanda. Então chega na escola situações onde tem um sofrimento porque é bissexual, não sabe como falar isso para os pais, ou não sabe como os amigos vão receber isso, ou com o companheiro ou companheira que está naquele momento. Tem as questões das transgeneridades, que ainda está tentando se entender, e o que isso quer dizer, e aí vai pesquisar, e por vezes mesmo dentro dessa pesquisa ainda não faz sentido, ainda não se reconhece nesse lugar, e aí a gente serve como um norte possível, né? O que isso tudo quer dizer? O que isso tudo significa para ti? Né? Então, teve um caso que eu acompanhei que era, a princípio tinha uma compreensão inicial como um corpo lésbico, depois, não, mas peraí, eu acho que não é só isso, transmasculinidade, daí chega num lugar a gênero, que daí é mais caótico ainda, digamos assim, né? Porque tá posto que você só tem duas escolhas. E aí tu chega na binariedade e fala assim, bom, nem outro, eu faço o quê então? Então agora eu me encontro. A questão do gênero é que ela é um espectro, né? E é muito difícil da gente fazer, às vezes, as pessoas entender que é um espectro que não é binário. Porque assim, você faz a pessoa entender que não tem só o masculino e o feminino. Já é uma barreira muito grande. Aí não é só variações entre o masculino e o feminino. Tem coisas além disso. Ah, mas o quê? Sabe? Daí tu começa a entrar, assim, eu gosto de fazer associação, assim, com uma lógica um pouco mais matemática, as pessoas entenderem que não é só uma linha reta, não é só um gráfico XY, sabe? É X, Y e tem o eixo Z, assim. É uma coisa, sabe? Que também ela não é uma coisa fixa, sabe? Tanto o gênero quanto a sexualidade são questões fluidas, né? Que podem ir se alterando com o tempo e tal. E também que são coisas diferentes, né? Porque também tem tipo, agora que você estava, né, falando toda a questão da bissexualidade, existe uma questão de pressupor que as pessoas trans são héteras. E eu, por exemplo, eu não sou, sabe? Eu sou uma mulher trans e eu sou lésbica. Eu namoro uma mulher, sabe? E a gente namorava já antes da minha transição. Então, eu transicionei, e, sabe? Isso foi toda uma questão. E daí começa a família a se meter, sabe? E a minha mãe, querida, beijo, mãe. Ela me perguntou assim, mas e se a sua companheira quiser um menino? Eu falei, cara, mãe, toma no cu, sabe? Não importa. Não é uma questão, sabe? Não é uma questão que pessoas fora do meu relacionamento precisam se importar. É uma questão minha com a minha companheira, sabe? E, tipo, levando em consideração o que tu tinha dito, né, da mulher trans estando numa prisão com outra mulher cis, assim, elas só eram lésbicas, sabe? É só isso. Só que tem uma demonização gigante, assim, porque, meu Deus, eu não consigo entender. É uma falta de informação, uma demonização e um controle, no fundo, né? Sim, porque é a vontade de controlar o corpo. A sustentabilidade do patriarcado se dá por esse controle dos corpos, né? Das vivências. Sim, e tipo assim, o sistema educacional é isso. É a vontade de formar a pessoa para ela continuar mantendo todo o sistema funcionando. Pessoas para manter o mercado de trabalho funcionando. Então, enfim. E a heterossexualidade compulsória é um dos principais eixos
essa normatividade. Exato. Né? Então, tudo bem, você quer ser uma mulher, então minimamente goste de um homem. Sim. Que daí, minimamente, eu consigo te aceitar como algo. Minimamente sirva a um homem, né? Total. Se não tem nada, pelo menos isso, né? E pensando assim nessa construção de políticas públicas, né? Porque as transformações também de consciência, né? As transformações sociais, elas se dão também pelo viés da política pública, né? Que acaba institucionalizando, né? O respeito, enfim, né? A passos extremamente lentos ao longo dos anos, né? Saímos aí há pouco da lista de doenças, né? Como a homossexualidade, né? Mesmo a questão de poder doar sangue, né? Pessoas que... E o que hoje, né? A gente ainda precisa conquistar ou precisa reforçar nesse viés tanto de legislação, mas de política pública, né? Para a população LGBTQIAPN+. Eu acho que meio que tudo, né? Tipo assim, faltam as políticas públicas, todas. Principalmente políticas públicas para manter as conquistas que a gente teve até agora, né? Porque tem muita coisa que a gente tá tendo um retrocesso nunca tá gigante, seguro, né? Nunca tá Mesmo seguro. que a gente conquista, se novos, perde. A gente tem que tentar garantir essa Exato. de conseguir. Essa questão da patologização de toda a sigla LGBT, sabe? As pessoas trans ainda são consideradas disfóricas. Sabe? Com problema mental, sabe? Tu precisa de um papel da tua psiquiatra falando que você precisa daquele tratamento para você poder comprar um remédio, para você poder fazer uma cirurgia, o teu plano de saúde aceitar que, sabe, vai te atender daquela forma. Porque só você se afirmar não é o suficiente. Isso também é uma violência. Agora finalmente não muitas mais. Formas de violência, né? Muitas. Ela nunca cessa, né? E esse problema todo com a saúde, sabe? Principalmente das pessoas trans, assim, é muito delicada, sabe? Porque, tipo, primeiro que os nossos corpos passam por um processo, se a pessoa busca a hormonização, que, assim, é complexo, sabe? Não chega a ser nada muito perigoso, que eu acho que vale desmistificar isso, assim, sabe? Claro que não faça harmonização sozinho, sabe? Não vá, porque meu amigo, minha amiga, sempre com acompanhamento. Vá num endócrino, faça acompanhamento médico. Só que mesmo assim, no SUS, vários médicos se recusam a atender, sabe? Mesmo na rede privada, vários médicos não são nem um pouco capacitados para atender uma pessoa trans. É generalizado. Independente se público ou privado, é uma questão... Olha só, eu fui na minha pneumologista e ela não sabia se ela tinha que levar em consideração os valores das minhas funções pulmonares masculinas ou femininas. E eu tive que falar para ela isso, que tem que levar em consideração as femininas. Sabe? Então a gente tem que parar para estudar o que o médico deveria estudar, que o médico é intocável, que não sei o quê, porque eles não sabem. Mas porque o sistema educacional já não é. Exato. Ginecologista, então, não, imagina, é um né? absurdo. Um absurdo. O BO sabe? que é, né? Tem muitos desafios, né? Sim, os homens trans, né? E na ginecologista isso é um caos, assim, então... Eu acho que são pequenas... políticas pequenas, a gente pode pensar pequenos movimentos dentro da educação, dentro da saúde, dentro da assistência social, né? E eu lanço assim para o campo macro, porque, por exemplo, uma coisa que eu particularmente acho um absurdo, é positivo, porque em alguma medida temos essa proteção, mas deveria ser modificado porque nós temos uma especificidade que é diferente, que é, por exemplo, a utilização da criminalização do racismo como uma criminalização da LGBTfobia. Né? É a mesma. Né? Hoje tem a linha, eu acho que é que chama, que né, vai responder como um crime racial. Né? A gente não precisa só disso. A gente precisa de um reconhecimento porque é isso, assim, isso dá margem para que depois retirem, por exemplo. Né? E aí, quando a gente pensa política de educação, são... colocar a educação nesse lugar de produção de sujeito e colocar como uma obrigatoriedade a reflexão sobre esses corpos, sobre essas diferenças, né? Sobre esse outro lugar que não é do binário, do heteronormativo. Né? E aí a saúde, capacitação. Sim. Né? Assim,
agentes de saúde que não sabem como se referir às pessoas, médicos que não sabem como fazer o processo. E aí a gente está falando de algo que vem desde da educação básica, mas ao ensino superior. Como que no ensino superior não se tem esse questionamento sobre esse lugar? Como atender um homem trans dentro da ginecologia? Então, assim, por quê, né? Eu acho interessante essa questão do ginecologista, porque é aquela compreensão. Tem uma autora muito genial, assim, ela foi eu digo que ela é a coluna vertebral do meu trabalho, né? Que é a Viviane Vergueiro Chimacauã. Ela faz uma autoetnografia trans da vivência dela, assim, e aí eu lembrei até tanto desse incômodo da psiquiatra / psicologia, né, porque também vem da psicologia isso, que ela traz uma passagem, né, foi uma crise que eu tive durante o processo, que ela fala assim, quem é o psicólogo para dizer se eu sou uma mulher trans o suficiente para fazer a retificação dos meus documentos? E aí é isso, como que nesses lugares onde nós temos que acolher essa galera, que é a nossa responsabilidade, é a nossa profissão, não se fala disso, não se pensa sobre isso, né, vem daquele lugar onde obrigatoriamente, se tem vagina, vai ser uma mulher. Se tem um pênis, vai ser um homem. Né? Então, e aí tu se depara com uma realidade que não é essa. E depois o próprio público tem que ensinar o profissional a como... E muitas vezes, lidar, né? Assim, né? Eu já atendi pessoas que chegaram até mim e falaram, olha, não tinha como permanecer com cada profissional, porque todas as sessões eu tinha que explicar pra ela o que é uma pessoa trans. Sabe? É tão difícil? Não é. Né? E aí eu me questiono se é uma dificuldade ou se é uma falta de querer. Eu acho que em várias coisas são falta de querer. Porque, em alguma medida, nós tentamos, acho que até para tornar mais suportável a existência, supor que as pessoas são ignorantes por falta de conhecimento, não porque tem, não porque tem maldade nesse lugar. Para amenizar, né? Para amenizar. E algumas pessoas não querem mudar o pensamento. Né? Algumas pessoas realmente entendem que essa existência tem que ser apagada. Porque essa existência contamina, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes e por aí vai. Né? E aí a gente fica se questionando, né, se existe um movimento tão forte, por que já há tanto tempo o Brasil continua sendo o lugar que mais assassina pessoas trans e mais consome pornografia trans travesti. Então, o que diz sobre a nossa realidade? Assim, não é sobre o movimento que a comunidade faz para tentar ter direito. Né? É sobre esse lugar onde tem uma compreensão de sujeito que o desejo é específico e a forma de agir é específica. Porque qualquer coisa fora disso precisa ser violentado. É esse impacto, assim, né? E esse dado é um dado extremamente interessante porque diz disso. E aí a gente vai pensar em indústria pornográfica, né? Pegando esse dado, ela é uma indústria direcionada ao homem cis. Sim. Ela não é uma indústria direcionada à mulher cis ou à comunidade LGBT. Né? Então diz desse lugar. Então diz dessa figura colonial, né? Porque a figura do colonizador é o homem branco, cisgênero, heteronormativo, sem deficiência, dono de riquezas. Né? É sobre esse público. Né? E aí todo o restante ou tenta se equiparar em alguma medida. E aí é quando a gente vê pequenos movimentos de colonização que acontece, por exemplo, dentro da nossa comunidade, né? Então, esse movimento de um homem gay me falar que eu não sou uma pessoa bissexual é um movimento colonialista, porque daí, né, é uma reprodução dessa lógica. Sim. Né? E aí, eu tenta se encaixar em alguma medida naquilo, como a gente vê essa situação de se você então vai ser uma mulher trans, seja no mínimo heterossexual, né? Ou você tem que ser apagado, ou você tem que ser tornado, né? Colocado nesse lugar animalesco mesmo, né? De algo que eu não sei nem se é animal, né? É coisa. É coisa, né? Coisa. É menos do que ser humano, animal, é menos do que coisa. E pegando ainda um pouco o gancho do que tu diz, como é que tá a visão de vocês, digamos assim, a diversidade, o afeto, né? Como é que ele pode ser, também pode ser uma ferramenta de transformação política dessa realidade, né? Que eu acho que é por aí também, né? Eu acho que aí mora uma coisa muito importante que é o acolhimento, sabe?
o acolhimento ele vem tanto a partir da representatividade como do acolhimento mesmo, sabe? De você poder abraçar a pessoa, sabe? Dar uma palavra de conforto, às vezes, assim, receber a pessoa só para ela desabafar com você, sabe? E o acolhimento, assim, dentro da comunidade, ela não só necessariamente precisa acontecer com as pessoas que são da sigla, sabe? Que são da comunidade LGBTQIA+. O acolhimento também acontece com os aliados, com a família, assim, sabe? Tipo, aqui em Chapecó a gente tem o grupo das Mães pela Diversidade. E eu vejo que é muito importante, porque elas se reúnem, sabe? Pra falar, a gente até brinca, assim, se reúne pra falar mal dos filhos, assim, sabe? E compartilhar essas experiências, porque... Sim. Assim, eu sempre defendo a questão que para nós é mais complicado do que para as outras pessoas, sabe? Para quem é da comunidade, sabe, se deparar com essa situação e vir diante de um mundo que não quer que você esteja ali e você lutar para estar ali, é muito mais difícil do que para uma pessoa falar, ai, mas eu sou mais velha, eu não entendo, sabe? Eu acho que é uma preguiça, sabe? Mas eu acho que também é importante até mesmo para essas pessoas, sabe, chegar num grupo e ver que não, tá tudo bem, sabe? Que, sei lá, se na tua igreja falam que assim, assim, assado, talvez isso não seja verdade. Talvez você pode continuar indo na tua igreja, pode continuar tendo tua fé, não tem problema, mas aceita o teu filho, aceita a tua filha, sabe? Aceita a pessoa que tá próxima de você. Então... sabe, é uma coisa assim, a gente precisa sempre acolher e dar esse afeto para quem é da comunidade. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem que sempre se importar também com as pessoas que estão próximas, sabe? Porque eu acho que assim a gente consegue aos poucos ir mudando isso, sabe? Esse olhar e expandindo de dentro para fora, sabe? É muito mais fácil você converter, entre aspas, você conseguir fazer uma pessoa que às vezes tem uma opinião mega radical passar a deixar aquilo de lado e entender que uma pessoa LGBT também é uma pessoa por estar próxima dessa pessoa. Sim. Sabe? Tipo, quando eu me descobri uma pessoa trans e tal, eu fiquei extremamente preocupada com como a minha família ia reagir, como os meus amigos iam reagir, como a minha namorada ia reagir, sabe? Tanto que eu fiquei muitos anos com isso na cabeça, sem saber o que fazer. Sem externalizar. Sem poder falar isso pra ninguém e sem saber pra quem que eu ia poder falar em algum momento, sem ter uma referência, sem ter sabe? Tendo que ir ler um livro que eu nem sei qual que é, então, enfim, né? Tem toda essa trajetória, assim, mas... enfim, né? Acho que por si só o afeto já é político, né? Sim. Mas eu sempre lembro, agora me fugiu o nome da autora, mas ela vai falar sobre ressonância. Ela diferencia a ressonância da empatia. E é um movimento extremamente interessante que ela faz, porque é aquilo, né? A empatia, ela diz desse lugar onde eu me coloco no lugar do outro. E eu, quanto homem cis, nunca entenderei o que é estar na pele da Luna. É impossível. Mas é sobre sensibilização, né? Uhum. É sobre esses pequenos movimentos que faz com que a gente reflita e sensibilize essas pessoas para que elas pensem assim, ainda é uma pessoa. Eu posso não concordar com essa existência, mas ainda é alguém que precisa existir, que tem o direito de existir, que merece existir. Eu não concordo, tudo bem, né? Mas eu preciso entender que o respeito é o mínimo. Então, eu acho que ele mora muito nesse lugar, assim, esse afeto ele atravessa, né? E é isso, por isso que tem que, né? Ela fala da ressonância, né? Precisa ecoar em nós em alguma medida. E é através dessa sensibilização, né? E as intersecções, né? Eu acho que uma das grandes questões hoje da esquerda que dificulta alguns movimentos é que a gente ainda é muito separado, né? Então a gente tem um movimento antirracista, o movimento da comunidade LGBT, o movimento para pessoas com deficiência, né? E aí eu sempre penso, e aquela pessoa que é uma pessoa com deficiência, trans, negra, enquadra em quê? Então, e dentro das especificidades também tem as suas ramificações, que só vai para... E aí, não que não deve existir,
né? Mas não deveria ser tão segregado. Né? Acho que a gente tinha precisam dialogar, precisam se ligar na teia, né? Porque também ligar os pontos. Essa sensibilização, assim. Então, por exemplo, eu lembro de eu participei de um evento da UNA, assim, né? E nós estávamos fazendo alguns levantamentos sobre questões, agora não lembro qual era o objetivo, mas era aquilo, assim, em que momento a gente vai falar de uma comunidade LGBT indígena? A gente não vê isso acontecer. Em que momento a gente vai falar de uma comunidade LGBT com deficiência? Como se não existisse. Como se não existisse. Então, é um pequeno movimento, mas que isso faz com que a gente tenha uma segregação e que nos enfraquece. Eu acho que nos enfraquece. Porque daí é aquela coisa que... Será que a pessoa indígena consegue se identificar com esse ativismo? Né? Porque não é dito sobre qual vamos pensar assim, quais são as intersecções dessa existência de uma pessoa trans indígena. Se a gente precisa levar em consideração toda uma estrutura cultural, uma estrutura dialógica, uma percepção de sujeito ou outro que não é essa que está posta a nós quanto capital, né? Então a gente precisa, eu acho que também elaborar alguns desses movimentos, né? De unificar muito mais eles, assim, né? De fazer esse movimento que o Transcender fez a respeito, por exemplo, da questão da fatura do ônibus, num campo muito maior. Justo. Isso. Né? De aproximar tudo isso, porque se eu não sou uma pessoa com deficiência, eu ainda preciso me sensibilizar com aquela existência. Se eu não sou uma pessoa indígena, eu preciso me sensibilizar com aquela existência. E aí eu acho que é onde mora, então, a grande rede de afetos, né? É essa grande rede que vai nos atravessando e vai ecoando, que acho que torna possível a gente repensar um mundo ou outro que consiga acolher todas essas especificidades, mesmo que não compreenda. Né? Porque assim, a gente vai pensar, sei lá, uma pessoa trans, uma mulher trans lésbica que faz drag, sabe, assim, traz uma confusão Sim. belíssima, mas traz uma confusão. Sim. Isso gera um desconforto que eu acho muito legal, né? Mas é a partir daí que a gente precisa pensar, o que é tudo isso que está sendo posto, que está sendo mostrado, que a gente precisa mudar para entender. Isso. Né? Porque é nos mudar quanto estrutura, né? Então, por exemplo, essa crise que eu tive durante o meu processo de pesquisa fez com que eu precisasse pensar como ocupar esse lugar de um pesquisador, um homem cis branco, com acesso ao ensino superior, que vou falar de uma existência que não é a minha. E como que eu não serei colonialista se eu sou a figura do colonizador? A única coisa que eu não tenho o check-in é o heterossexual, né? Mas o resto tu gabaritou. Só não deu bingo por causa disso. E não sou dona de capital, mas assim... o resto, né? Então, como fazer esse movimento? E aí foi importantíssimo essa crise, né? Que a Virginia Vergueiro fez eu ter, porque foi aquela coisa do ter que repensar, então, como fazer disso um processo decolonial. De que forma eu vou fazer isso? Fazendo essa pesquisa. Porque quantas pessoas trans hoje estão na universidade? Eu não tive uma colega trans. E olha que o nosso curso, supostamente, ele é um curso diverso, que consegue acolher tudo isso, que deve, pelo menos, né? Mas que, em alguma medida, acolhe. Mas é muito difícil o acesso ao ensino superior, o acesso ao mercado de trabalho formal. Então é esse movimento, assim, é essa desconstrução própria a partir dos próprios incômodos. Então o que é essa confusão que eu não compreendi? Então eu vou buscar compreender. Justo. Eu vou tentar entender para que essa existência seja validada e não invalidada e não invisibilizada. Então acho que esse que é um movimento que a gente precisa fazer. E temos muito que avançar, né? Precisamos sentir mais, nos acolher mais, colocar o afeto em prática para que ele consiga nos ajudar nas transformações necessárias, né? Luna e Vinícius, que mensagem vocês deixam para os jovens e talvez para os não tão jovens, mas que estão nesse processo, né, de descoberta aí, que estão tentando se encontrar e se fortalecer, né? Para os jovens ou não jovens LGBTQIAPN+, o que vocês deixam de mensagem? Viva, sabe? Exista, não desista. Se possível, faça terapia. Faça terapia. Sabe?
E eu acho que é isso, sabe? Porque o simples fato de nós existirmos já é um ato de resistência, sabe? Já é uma luta política. Tu sair na rua, assim, como o Vinícius estava falando, tu sair na rua como uma pessoa LGBT, como às vezes um casal LGBT, às vezes pode ser uma coisa tranquila e tal, você só tá saindo de casa para ir no mercado, mas às vezes alguém vai ver você. E isso vai ressoar para aquela pessoa. Aquela pessoa vai olhar e falar, pô, eu consigo, sabe? Isso é um lugar que eu posso ocupar também. Então isso eu acho que é bastante importante. Existir. Eu acho que o resistir é o principal, assim, né? Não é ignorar todas as adversidades que se tem do processo da comunidade, né? De se assumir, de se entender, mas de talvez a grande compreensão de que você não está sozinho, né? Por mais diversa que seja, vai ter alguém que vai conseguir te acolher, que vai conseguir te dar um direcionamento mínimo, sabe? Para que você não sinta que ninguém mais existe como você. Não, as pessoas existem, né? Talvez não tá conseguindo identificar naquele momento, mas a comunidade, ela tá aí, né? O grupo transcender tá aí, né? Você não tá sozinho, né? Tu não precisa passar por isso sozinho. Né? Então, sim, faça terapia. Se tu perceber que o profissional que você escolheu não é tão bom, vai para outro. Tem outros aí que vão conseguir acolher, né? Porque é possível, sabe? Eu sou uma pessoa bastante utópica, eu sempre digo assim, né? Eu acredito que em algum momento o mundo vai ser um lugar de existência plena para todo mundo. Mas até lá, saiba que não tá sozinho. Não precisa enfrentar tudo sozinho. Eu acho que é desse lugar que os movimentos sociais falam. Legal. Né, assim, para todos que até agora estão assistindo esse episódio, eu tenho certeza que foi um espaço de bastante aprendizado. Eu tenho certeza que muita gente desconhece muita coisa do que a gente debateu aqui. E em nome do ICJ, né, eu e a Liege queremos mais uma vez agradecer a participação de vocês. Eu acredito que a partir de um encontro como esse, a gente com certeza pode utilizar esse conteúdo para ser utilizado por professores, né, universitários e outros espaços, né? E como a comunicação é uma ferramenta muito importante, né, está no espaço aqui, a gente gostaria de pedir para vocês, se puderem deixar, né, caso seja possível, o Instagram de vocês, algum espaço, né, que vocês se comunicam, puder falar. No Instagram é @psi_Vinícius Dutra. Tem um outro, mas eu sou o que tá de azul. Ah, tá. Você tá de azul, entendeu, pessoal? Tem um que eu acho que é psi.Vinícius Dutra. Mas depois a gente coloca na descrição também, aí o pessoal pode... lá Ai, desculpa, fala. Lá tem eu não sou um psicólogo de produção de conteúdo, então não vai ter essas coisas. Mas fico disponível, assim, né? Caso queira minimamente um acolhimento possível, eu estou disponível. Fico disponível, né? Em especial para a comunidade LGBT que tem esses atravessamentos. E eu acho que é mais fácil acolher quando sabe o que é viver, né? Toda essa confusão que é a nossa existência quando ela não é pautada na norma. Então, fico disponível e por lá tem os meus contatos de WhatsApp e tudo mais também. Bacana. Deixa eu ver o @ do coletivo bem certinho aqui. É @coletivo_transcender. Então esse Instagram ali, sabe? Se você tá precisando, vai lá ver. E, enfim, até que tu falou, né? A descoberta, ela não é uma coisa que só precisa acontecer quando a pessoa é jovem, sabe? Tipo, principalmente para as pessoas trans, sabe? Eu tô velha demais, sou velha demais. Não é, sabe? Então, nunca é velho se demais permita viver, experimentar as coisas também. E o meu Instagram é Luna Helena, procura lá, vai ter a minha carinha lá também, sabe? Mas enfim, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, né, Gabi, pela Imagina. disponibilidade de vocês, por partilharem aqui das vivências, né, dos aprendizados que vocês também
vem fazendo ao longo do tempo, e isso serve também para ajudar outras pessoas que também estão nesses processos, né? Então, muito gratos mesmo. E aqui encerramos mais um episódio, né, da série Juventude, Participação Social e Política, realizada pelo ICJ com o apoio da Missão Central Franciscana. Muitas graças. Muitas graças. E para você que acompanhou esse episódio até esse momento, nós também pedimos que você acompanhe o ICJ nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok e no YouTube. Muito obrigado. Obrigada.